Nesse problema aqui, então, né, é definida as malhas, as correntes de malha aqui 1 nesse sentido, e 2 e 3. E se a gente quer definir a corrente não, o potencial VBC, né? O que é esse potencial VBC? Ó, notem que eu tenho definido aqui no meu problema o nó B e o nó C. Então, essa tensão, esse potencial VBC, é a diferença de potencial entre estes dois nós, o nó B e o C, certo? Que é o potencial que está aplicado sobre o resistor de 6 ohms. Só que essa nomenclatura aqui, essa notação, né, potencial VBC, significa que eu estou considerando a diferença do potencial VB. VB é o potencial desse lado aqui no nó B, em relação a como eu tenho um aterramento aqui, eu considero aqui o 0 volts, é o meu referencial, menos o potencial VC em 0 volts, e com o potencial VC sendo o potencial aqui em C, certo? Também em relação ao 0 volts do meu sistema. Só que isso aqui também é equivalente a eu dizer o seguinte: eu estou considerando a diferença de potencial nesse resistor de 6 ohms, considerando que o VB é maior do que o VC, né? Com essa polaridade aqui que eu admiti. Então, isso quer dizer que eu vou considerar aquela polaridade lá, aquela diferença de potencial, vai ser uma polaridade positiva aqui e negativa aqui. E eu tenho essa diferença VBC, certo? Então, essa polaridade que vai definir qual que é o sentido de corrente que eu quero, que eu preciso, né, determinar no resistor de 6 ohms, esse aqui, né? Qual que é o sentido que tem que ter nesse resistor se estou considerando a polaridade positiva no nó B e negativa no C? Então, a corrente tem que ser nesse sentido, né? Então, a corrente I vai ter que ser sempre no resistor do potencial positivo para o negativo, para eu poder aplicar a lei de Ohm. Então, VBC vai ser igual o valor dessa resistência, 6 ohms, vezes essa corrente. Com essa polaridade, essa equação aqui ela está com os sinais corretos, certo? Então, descobrindo essa corrente, como você falou aí, agora você tem a direção, a corrente I, né? Então, a corrente I é uma combinação das correntes de malha I1 e I3, perfeito? Agora você tem o sentido da corrente I, você pode definir qual que vai ter que ser essa combinação das correntes de malha, né? Percebe que no resistor de 6 ohms, a corrente I1 ela está circulando para cá, né? Sentido, ó, então ela pelo resistor, através do resistor de 6 ohms, a corrente I1 tem o mesmo sentido da corrente I que a gente chamou a corrente I total que passa pelo resistor de 6 ohms. Então essa é a minha corrente positiva, né? Tem o mesmo sentido. Já a corrente I3, ela circula toda essa malha, quando ela passa pelo resistor de 6 ohms, ela tem um sentido contrário. Então, ela é a corrente de malha que vai com o valor negativo. Certo? Entendido? Então, essa notação aqui, né, chamar potencial VBC, significa eu quero descobrir qual que é a diferença de potencial entre esse nó B e esse nó C. Sempre o primeiro termo aqui em subscrito, ele significa o potencial que eu estou considerando o potencial maior, né? O maior potencial em relação ao outro. E aí, com isso aí, então, a gente atribui a polaridade positiva e o outro nó a polaridade negativa. Ok?